Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Eu sou Tabata Mori, missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, parceira da APMT a caminho do Timor-Leste para pôr em prática o projeto Baruch. Também sou jornalista voluntária do Departamento de Comunicação e estarei com vocês no programa de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vidas que Inspiram. Aqui você vai conhecer biografias missionárias que podem te inspirar mais do que você imagina. E a vida que nos inspira hoje é a do missionário estadunidense Eli Stanley Jones. Ele nasceu em Baltimore, estado de Maryland, nos Estados Unidos, em 3 de janeiro de 1884. Ele foi um adolescente rebelde, ele era até envolvido com uma gangue que planejou interromper o culto quando um evangelista visitava a igreja. Mas olha só, ao invés da gangue interromper o culto, o Espírito Santo interrompe os planos deles e esse garoto rebelde ouve sobre Cristo e compreende seu significado como nunca antes tinha acontecido. E para a decepção de seus amigos, Stanley Jones se converteu e recebeu seu chamado missionário, que mudaria sua vida para sempre. O desejo de ser advogado foi superado pelo desejo de ser evangelista e ele segue para o Asbury College, em Kentucky, onde se formou em 1906. No ano seguinte, ele está do outro lado do oceano, na Índia, onde iniciaria seu ministério transcultural em parceria com a Junta de Missões da Igreja Metodista Episcopal. Em 1911, ele se casou com a também missionária Mabel Lawson, com a qual teve apenas uma filha, a Eunice. Stanley Jones morreu na Índia aos 89 anos, depois de 50 anos de ministério. Uau, gente, eu já me sinto inspirada por este homem, mas eu queria dar uma pausa aqui para fazer uma pergunta. Vocês sabem por que a APMT se importa tanto com o treinamento missionário? Por que é necessário curso teológico, missiológico, estágio transcultural? Porque um cristão bem treinado tem mais chances de permanecer no campo transcultural por um longo período. Quanto tempo vocês querem dedicar a Deus? 1 hora por dia? Uma semana de férias? 50 anos? Não importa quanto tempo seja. Importa que quando colocarem a mão no arado, sigam até o fim. Chegou o mês que te inspira a fazer missões o ano inteiro. Agosto é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil e a APMT vai realizar uma programação especial para você, sua família e sua igreja. Todos os sábados, às 3 da tarde, teremos nossa conferência missionária online, falando sobre a responsabilidade da igreja na missão. Vamos falar sobre base bíblica de missões, vocação, envio, parceria e cuidado integral do missionário. Então, anote aí, você é nosso convidado para participar todos os sábados do mês de agosto, às 3 da tarde, no canal do YouTube da APMT. Conferência Missionária Online, te inspirando a fazer missões o ano inteiro. Mas tem mais experiência do Stanley Jones para nos inspirar. Segundo o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Alderi Souza de Matos, esse homem é considerado o maior missionário do século XX. A revista Time, gente, consagrou ele como o maior evangelista missionário do mundo.
E não é para menos. Stanley Jones mostrou um extraordinário interesse pelos valores da cultura onde ele vivia, pelos anseios dos indianos. Ele se preocupou em apresentar o cristianismo desprovido dessa carcaça da cultura ocidental. Ele contextualizou o evangelho, apresentando Jesus de forma inteligível, acessível a todos os seus ouvintes. Ele soube trabalhar com as diferentes castas, as castas inferiores, inclusive os Dalits ou intocáveis, sem desprezar a elite política e intelectual da Índia. Aliás, gente, ele foi amigo íntimo de nada mais, nada menos que Mahatma Gandhi, um dos principais ativistas e líderes do movimento de independência indiano. Inclusive, um de seus livros é uma biografia do Gandhi. O autor Luiz Branco apontou 5 elementos da estratégia evangelística de Stanley Jones que eu e você podemos colocar em prática hoje. Primeiro, ser absolutamente sincero, não esconda nada. Segundo, deixe claro previamente que você não vai atacar nenhuma religião. Não é esse o objetivo da sua conversa. Terceiro, deixe que as pessoas façam perguntas. Schaeffer já dizia, perguntas sinceras merecem respostas sinceras. Quarto, apresente o cristianismo como o próprio Cristo. 5, apresente Cristo como uma experiência de vida e não como um argumento teológico. Eu quero aproveitar esse podcast para falar para vocês um pouquinho sobre a Índia e como estão as coisas lá hoje. A Índia está localizada no sul da Ásia, a segunda região mais populosa do mundo, formada também pelo Butão, Paquistão, Mianmar, Sri Lanka, Bangladesh e Nepal e, claro, seus 800 grupos étnicos. Segundo uma pesquisa do Patrick Johnston, publicada no livro O Futuro da Igreja Global, menos de 1% dos habitantes dessa região se declara cristão protestante. Mesmo o número de católicos representa pouco mais de 1,5% da população. Então, qual é a religião deles? Hinduísmo é a religião majoritária, declarada por mais de 80% dos indianos. O sistema de castas na Índia é muito difundido e não pode ser ignorado. Ele é tido como essencial tanto para a manutenção do hinduísmo como para a ordem e estabilidade da sociedade. Embora o Patrick Johnston vá nos dizer que a rigidez do sistema de castas é o que tem impedido o desenvolvimento social, político, econômico e até mesmo religioso da Índia. Apesar dessa ser uma religião em que os cristãos são severamente perseguidos e ainda representar um grande desafio para a igreja global, em vários países do sul da Ásia, as igrejas estão crescendo através de cristãos nacionais treinados e fortalecidos, muitos deles por missionários transculturais. É o caso do trabalho de um casal de missionários da APMT, que esteve nessa região por mais de 16 anos. E o nome a gente não vai divulgar por ser uma região de perseguição, mas eles contam um testemunho de Sono. Sono diz: eu achava que Jesus era só para estrangeiros, não para indianos, não para mim. Hoje, Sono é cristão, missionário da Cruzada Estudantil e um dos líderes que recebem mentoria deste casal da PMT. Gente, é clara a necessidade de contextualização do Evangelho e cada vez mais a gente vê se fortalecendo os sentimentos contra os estrangeiros no sul da Ásia. Tudo isso reforça a necessidade urgente de obreiros nacionais capacitados. E aí, quem se habilita a trabalhar nessa região e capacitar esses obreiros indianos? E olha, não ouve isso e não pensa que é com você. Ora e espera Deus responder. Gente, sabia que missionário também paga mico? E
como paga. Chegou a hora da nossa gafe missionária. Então, vamos lá, né? Eu estava tentando aprender a língua e caminhando lá na Índia, sempre fui muito de contato com o povo, né? Então, eu estava andando ali nas lojinhas e eu queria aprender, estava praticando falar quanto custa isso, né? E daí eu cheguei na loja, né? E perguntei para o cara, como eu falo quanto custa isso? E, né, se eu quiser perguntar, por exemplo, quanto custa isso? Como eu falo? E o rapaz falou, Ponte a Nu. Eu falei assim, Ponte a Nu? Ele falou, Ponte a Nu. Então, se eu quiser perguntar quanto custa isso, eu falo Ponte a Nu. Ponte a Nu. Daí eu saí nas lojas assim, Ponte a Nu, Ponte a Nu. E o povo ria, né? E na verdade eu estava falando o preço da coisa, eu estava falando 55, porque Ponte a Nu é 55. Então, eu acho que eu apontei na hora de falar para o rapaz quanto custa isso, alguma coisa que custava 55, e daí ele me falou que era 55, e eu falando Ponte a Nu. Voltando para Stanley Jones, a vida que nos inspira hoje, eu gostaria de falar uma coisa tão linda que marcou a história desse homem e chamou especialmente a minha atenção. Stanley Jones sempre foi muito respeitado e conhecido por sua influência na área de pacificação política. E sabem como ele era conhecido? Ele era chamado de O Reconciliador. Gente, que lindo! Que lindo trazer na sua vida e ministério a mesma marca do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande reconciliador. Até mesmo Martin Luther King Jr., um conhecido pastor batista estadunidense que lutou pela igualdade de direitos civis nos Estados Unidos, fez tudo de forma pacífica. Ele diz ter sido grandemente influenciado por Stanley Jones. E por causa desse trabalho de reconciliador do Stanley Jones na Ásia, na África e até entre o Japão e os Estados Unidos por ocasião da Segunda Guerra, Stanley Jones foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Não é lindo, gente? É lindo demais, é fantástico ser conhecido dessa forma. E isso nos deixa outra pergunta. Como queremos ser conhecidos? No trabalho, na faculdade, na igreja, no ministério, como as pessoas conhecem a gente? Como elas nos apresentam? Como elas nos chamam? Que nós sejamos inspirados por Stanley Jones a sermos conhecidos pelo que Cristo é. E agora eu queria pontuar rapidamente alguns momentos importantes da história desse missionário. 1925, ele estava nos Estados Unidos para um período de descanso e ele decidiu escrever pela primeira vez o relato das suas experiências missionárias. Esses relatos foram publicados com o nome de The Christ of the Indian Road, que é o Cristo da Estrada Indiana. E não é que o livro se tornou um sucesso editorial, vendendo mais de 1 milhão de cópias. 1928, ele foi eleito bispo nos Estados Unidos, mas renunciou ao gabinete de uma igreja estadunidense, dizendo que preferiria ser evangelista missionário. E não é que ele esteve no Brasil? Sim, senhores, ainda em 1928, depois de participar da Conferência de Jerusalém, fez sua primeira visita ao Brasil, inspirando vidas em conferências no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, São Paulo e Santos. 1930, ele criou a primeira versão cristã do Ashram, uma instituição social indiana, uma comunidade de vida e reflexão espiritual, uma casa de oração. Ele criou Ashram cristão, na versão cristã. Ele desenvolveu esse trabalho não apenas na Índia, mas levou também para outros países.
No início dos anos 40, ele se encontrou várias vezes com o presidente Franklin Roosevelt e com líderes diplomáticos japoneses na tentativa de evitar a guerra entre os dois países. Aliás, ele também foi amigo íntimo do presidente Roosevelt. 1948. Gente, nós temos que ser inspirados por esse homem, porque esse homem amou esse povo, olhou com compaixão, entendeu a necessidade desse povo e, preocupado também com a saúde mental dos indianos, ele fundou o Centro Psiquiátrico de Nurmanzil, em Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh, onde ele vivia pertinho ali do Himalaia. Que gostoso, né? Em 63, ele recebe o Prêmio Gandhi da Paz, uma premiação do governo indiano para pessoas ou instituições que promovem a transformação econômica, social, política, mas sempre defendendo o ideal da não violência. E, em 1973, Stanley Jones morreu na Índia, tendo pregado cerca de 60 mil sermões. E ainda hoje Stanley Jones inspira a vida das pessoas, não apenas através da sua biografia e dos seus 27 livros publicados, mas também através da Fundação E. Stanley Jones, dirigida pela sua neta Annie Matthews Jones. A fundação existe para alcançar todas as gerações do nosso tempo com a mensagem linda e transformadora da vida de Jesus Cristo. Além disso, prepara evangelistas para pregarem uma mensagem cristocêntrica e, claro, como não podia deixar de ser, a fundação se propõe a disponibilizar a literatura do Stanley Jones para o maior número de leitores. Inclusive, eles têm uma meta. Até 2025, eles desejam reimprimir todos os livros do Stanley Jones e oferecê-los também no formato e-book. Que vida, né, gente? Que inspiração! Resumindo em poucas palavras, Stanley Jones demonstrou sensibilidade cultural ao pregar o Evangelho, expressou os valores da espiritualidade cristã para a cultura indiana, publicou livros, se envolveu com a política e a busca pela paz, exerceu seu ministério nos 6 continentes, onde ele influenciou grandes nomes da história. E aí? Ficaram inspirados? Então eu tenho um presente para vocês. Como sabem, nós temos vários livros do Stanley Jones em português e um deles é o devocionário O Caminho, Meditações Diárias, publicado pela editora Ultimato. Stanley Jones deu esse nome, O Caminho, porque ele acreditava que o caminho de Deus se revela na caminhada de Jesus sobre a terra e nos seus ensinamentos registrados no Evangelho. E aí, quer concorrer a um devocionário do Stanley Jones, o maior missionário do século XX, publicado pela editora Ultimato? Então, atenção! Curte o Instagram da APMT e o nosso post do Stanley Jones, marca um amigo e conta lá qual momento da vida do Stanley Jones que mais inspirou você. Se precisar, ouve de novo esse podcast, mas conta lá pra gente qual momento da vida do Stanley Jones que mais inspirou você. E claro, gente, de bônus, compartilhe o nosso podcast com a hashtag Vidas que Inspiram. Ficou em dúvida sobre como concorrer ao livro? Vai no Instagram @APMT_IPB e confere as regras. Na próxima sexta, dia 7, nós vamos fazer o sorteio ao vivo no Insta da APMT. Este sorteio é uma oferta especial da editora Ultimato, que não só nos abençoou publicando o livro desse missionário maravilhoso, mas também doando um devocionário para que você seja inspirado pelo Stanley Jones durante o ano inteiro. E aí, curtiu? Então é só postar e compartilhar. Eu sou Tabata Mori e eu fico por aqui. Semana que vem eu estou de volta com o programa Arte e Missão. Lembrando, toda terça, quinta e sábado tem podcast novo aqui no canal da APMT. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira,
Produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.